Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Pariyuntam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Damagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshimaham Om Shanti 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 Om Namastê. Meus queridos do Vedanta Brasil, beleza do Gita, capítulo 5, versos 17 a 19. O Lord Krishna se referia, né, a essa renúncia interior, ou esse desapego interior, né, que corresponde à renúncia, né, do senso do ego, né, do agente, do ator, né, daquele que se sente realmente o fazedor, executor e desfrutador, né, experienciador. Então, desapegar daquela entidade é a renúncia que realmente conta, né? É o objetivo final deste processo vedântico. É renunciar àquele que renunciou externamente a todas aquelas coisas, pessoas, circunstâncias, situações, eventos que nos amarram no mundo, nos amarram no samsara, né? Então, nós começamos renunciando, né? Fazendo um esforço, né? Para desenvolver não apego às coisas, pessoas, situações, eventos, circunstâncias. Isso vai favorecer a nossa compreensão, a nossa mente, né? A nossa discriminação, de modo que possamos fazer esse salto e renunciar o ego, né? Propriamente dito, renunciar a esse sentimento. Agora eu sou um grande renunciante, né? Por isso e aquilo, né? Então, este ego, principalmente, né, manifesto a nível espiritual, é um ego muito sutil, né, que precisa ser observado, examinado, né. Na aula anterior, nós vimos uma passagem na qual o Swamiji dizia, né, o ego do estudante, né, o ego espiritual do estudante, o ego do guru, né. Então, todos esses egos, né, nos amarram no samsara, né? Nossa tradição é cheia de exemplos, né, de Mahatmas que ainda, né, permanecem presos neste sentimento. Eu sou um grande Mahatma, né? E acaba caindo, né? Acaba sendo exposto, porque no momento que uma situação mais radical, um parábada mais difícil ocorre, as pessoas são expostas exatamente do ponto de vista de onde elas estejam neste processo, né? Então, não importa a pose, não importa o conhecimento, não importa, né, o quanto conhecimento o estudante, o discípulo obteve, né, o quanto grande seja o professor em expor esses ensinamentos, tudo isso precisa ser renunciado, porque tudo isso é sempre uma base na qual o ego desenvolve o seu senso de individualidade como o ator, né, como o agente. Você entende, né, Mariné? E aqui nesta... Entendo. Entende, né? Entendo, professor. Entendo perfeitamente. Eu tinha uma pergunta. Sim. Aliás, eu tenho uma pergunta. Não é muito assim sobre o ego, mas está ligado a essa observação que a gente vem fazendo. É o seguinte: eu tenho percebido que muitas vezes, assim, tenho tentado ficar percebendo, né, assim, e muitas vezes percebo que a minha ação é quase que voluntária. Assim, por exemplo, sem pensar como a gente reage, né? Isso daí é uma.
tá ligado até mais à ação do que ao ego, né? A não ação, né? Tá mais ligado a esse assunto. Mas eu tenho percebido isso, como de repente eu faço uma ação mas eu estou percebendo que eu estou agindo, mas não pensei em fazer aquilo, entendeu? E qual é o ponto? O que que você deduz disso, dessa observação? As suas ações são quase que Sim, mecânicas, é isso que você está querendo dizer? São involuntárias, são não deliberadas? é que eu estou focada, sim, como eu estou focada nessa observação interna, né, assim, de, como se diz, estar presente, né, ficar observando as minhas emoções, oi? As suas respostas, as suas As reações. minhas respostas, isso, justamente isso, eu percebi isso. E isso tem mais a ver, assim, com quem tá, que eu estou buscando um observador, entendeu? Mas, assim, isso está mais ligado a, até mesmo ao meu intelecto, né? Essa é a dúvida. Eu não entendi a sua dúvida. Eu não entendi. Quem está observando? Ah, Quem está observando tudo isso? É como se fosse na meditação. A gente está sim, meditando e observa. o É o Jivatma, intelecto. Hã? o Jivatma é um ser autoconsciente, ele é autorreflectivo, né? Ele tem a capacidade de se auto-observar. Não existem dois Jivatmas, existe somente um Jivatma, cuja natureza é o Atma, é a consciência. Só que esse Jiva Atma, ele tem um brilho, um reflexo que permite a ele dizer eu sou, eu existo, né? E eu sei que eu sou e eu sei que eu existo, né? Essa é a capacidade de autorreflexão do Jiva Atma, né? Da consciência humana, né? Então, a consciência humana, ela se observa, tá? Então, você não precisa buscar o observador, né, em algum lugar distante, porque você é o observador, né? Você, e muito, para facilitar, em termos didáticos, eu costumava fazer esse apontamento, que o observador é o intelecto purificado, é o intelecto sutil, né? Porque quando nós vemos, né, o gráfico produzido por James Schwartz, né, no qual nós temos o intelecto, a função mais nobre, mais elevada e mais sutil do Jiva-Atma, né? Então, este intelecto, ele tem a possibilidade de observar, né, as suas reações mentais, né, de pensamentos, né, emocionais, né, as, né, as reações, né, do ego que se sente. Então, ele observa tudo isso, o seu sistema de memória, né? Então, é este intelecto que é a melhor expressão, possamos dizer, desse Chit refletido no corpo sutil do Jivatma humano, entendeu? Este intelecto é o brilho mais sutil e possui esta autorreflexão, porque uma emoção ou um pensamento que passa, ele é inerte, mas o intelecto, ele é autorrefletivo. Ele observa e ele sabe que ele está observando, porque ele existe e sabe que existe. Portanto, ele se auto-observa. Ele é o observador, entendeu? Não existe a consciência pura, ela não é uma entidade que experiencia, observa, nada, né? Mas é próprio neste intelecto, né, onde podemos compreender que a natureza do intelecto é a pura consciência universal, ilimitada, entendeu? Mas esse intelecto precisa se tornar tão autorreflectivo, né, ao ponto de desenvolver a capacidade de refletir, né, o que seja a sua real natureza, né? Então, esse processo é um processo no qual o intelecto ele rejeita a si como a verdade última, né? A real natureza do Jiva-Atma, para dar espaço à consciência como a sua real natureza. Por isso que alguns círculos se dizem, é como se o ego estivesse cometendo suicídio. Não é bem assim, ele está abandonando a sua natureza inferior e reivindicando a sua natureza superior. Não tem nada de
de apavorante ou de temeroso ou suicida nisso, entendeu? Então, o observador é o intelecto em sua expressão mais sutil, porque o Jivatma é um ser senciente, autorreflectivo, autocontemplativo, com a capacidade de observar a si, né? A si como consciência refletida, né? Até que ele compreenda que essa consciência refletida é Aikya, idêntica à consciência de Brahman, a minha real natureza. Tá? É tudo aí. Responde a sua questão, Mariné. Sim, obrigada. Ok, aqui voltando para o texto, o Swami, ele começa a abordar uma questão a respeito da renúncia, né? A renúncia externa. Ele diz que a renúncia externa, ela pode e deve ser praticada dependendo da condição kármica de cada um de nós, né? Do parábado de cada um de nós, dos nossos papéis, etc., etc. Mas a renúncia externa, ela jamais pode ser exercida, né, exercitada, né, ou praticada absolutamente, entendeu? Totalmente, né? Por quê? Porque até mesmo os sannyasis nos ashrams, eles renunciaram a tudo, mas eles não podem renunciar àquelas 2 refeições por dia, eles não podem renunciar a diversas outras coisas. E ele depende para o seu sustento, né? Para a sua subsistência, né? Então, ele vai ter que permanecer associado, né? Sem renunciar à cama onde ele dorme, os pratos de comida, né? E as roupas, tudo isso. É impossível. A renúncia externa, ela é parcial. Eu acho que todos nós compreendemos isso sem nenhum problema, né? A gente renuncia o apego psicológico a essas coisas, porque o apego apego literal às coisas não pode ser renunciável totalmente, porque a gente acaba dependendo, né, de um teto, de uma cama, de comida no prato, né? Então, diversas coisas nós não podemos renunciar, mas psicologicamente nós podemos e devemos renunciar ao apego a tudo isso, né? Até mesmo a essas coisas as quais eu dependo para a minha subsistência, né? Uma coisa é o apego psicológico, emocional, e outra é o apego efetivo, né? Então, renunciar a tudo isso é impossível do ponto de vista externo, mas é possível internamente. O que é essa renúncia interna é a descoberta da natureza superior do Atma, do ser, do eu, né? E de que esse Atma é livre e independente da minha natureza inferior. Então, todos nós temos 2 naturezas, né? A natureza superior, como pura consciência, esse princípio, sujeito, consciência, testemunha, que não é uma entidade experienciadora, né? E a nossa natureza, o nosso eu inferior, que é o ahamkara, que é, né, o indivíduo, né? A individualidade do indivíduo, o instrumento de experiência, né? Esse instrumento de experiência, ele é associado a tudo, né? Ele é associado a Ishvara, às gunas, os pranas, né? Associado às coisas ao seu redor. Ele foi desenhado para permanecer associado ao mundo, né? Então, quando nós somos associados ao mundo, a gente sabe, né? Aí a gente está numa posição na qual a dependência, de um modo ou de outro, né? O objetivo é que essa dependência não se torne uma dependência excessivamente psicológica, né? Excessiva e psicológica. Mas a dependência, né? Ela é inevitável. A gente vai começar a depender de uma coisa aqui, uma coisa ali, né? Mas a minha natureza superior, que é o ser, que é o Atma, que é a consciência, né? Ela é livre e independente, né? De tudo aquilo que pertence ao Jiva e a Jagat, a entidade experienciadora e o mundo experienciado pelo Jivatma, né? Então, ao reconhecer a minha natureza superior como livre e independente, né, do corpo-mente e do mundo experienciado, é a chave de tudo, né? Então, a renúncia interior, infelizmente ou felizmente, ela só é possível na medida, né, que nós descobrimos, reivindicamos, né, e abraçamos
né? Internalizamos a nossa real identidade no eu superior, né? Somente então eu posso ter esta renúncia interior. Ah, mas você pode renunciar através da prática, você vai renunciando, vai renunciando, vai renunciando como um bom karma yogi, né? Mas as escrituras nossas, elas nos dizem e elas apoiam essas declarações, esses ensinamentos com pura lógica, né? Que nem mesmo o Karma Yoga ele pode realmente obter esta renúncia interna, porque ele não pode renunciar a Ishvara, ele pode renunciar ao mundo e transferir a sua dependência do mundo para Ishvara, entendeu? Mas ele permanece associado e dependente de Ishvara, apegado psicologicamente a Ishvara. Então, o desapego psicológico de Jagata e tudo que existe no mundo, né? E inclusive o nosso corpo-mente, e a Ishvara só é possível através da compreensão, assimilação e reivindicação do eu superior, que é o mesmo eu de Jagata, do Jiva e de Ishvara. Ok? Então, somente esta possibilidade para obtermos essa renúncia interior que neutraliza a problemática do apego e dependência, né, às coisas do mundo, né? É a descoberta do eu superior, que começa com um interesse, né, para depois desenvolver, né, um desejo profundo, né, e mais tarde uma obsessão por reivindicar claramente e firmemente que eu sou este eu superior, né, tal qual o espaço acomoda tudo, sem jamais estar associado a tudo aquilo que ele acomoda, este eu superior, permaneço asanga, não associado a tudo aquilo que eu permeio, pervado, abençoo, né? Etc, etc. Eu não sou associado, conectado a nada, não sou preso a nada, eu sou livre e independente das experiências do corpo-mente, né? Inclusive as experiências a respeito de si próprio, né? O modo qual nós experimentamos a nós como corpo-mente e o mundo através deste corpo-mente é transformado na medida que nós descobrimos e reivindicamos a nossa natureza superior. Essa reivindicação da nossa natureza superior, Aham Brahmasmi, livre e independente, da entidade que experiencia o mundo e do mundo, transforma a experiência dessa entidade para consigo mesmo e o mundo, tá? Então, o indivíduo ele tem uma visão bem mais objetiva do corpo-mente e ainda mais objetiva do mundo, a partir desse formato binário, eu sou Satya, o Jiva e o mundo é Mitya, né? Professor, é, Alguém falou alguma coisa? eu falei, tá ouvindo bem? Não. Vamos lá, Betânia. É, eu tenho ficado nessa ação, vamos dizer assim, de desapego, né? E estava lendo um livro do Dayananda que trazia essa questão em que você aceita, então, tudo, todo passado, enfim, aceita tudo que vem, como uma forma de desapego, né? De aceitação, né? Mas eu vejo que fazer essa prática diária de aceitação, né, das coisas como elas são, não querendo mudar nada, é uma parte, né? Mas quando você trouxe hoje um pouco mais, né, essa renúncia interior e exterior, né, só é possível na medida que eu assumo a minha real identidade, aí parece que o desaparece, não, aí esse desapego fica mais permanente, né? Porque o outro eu preciso, parece que toda vez voltar ao fato e aceitar a não mudança, aceitar as coisas como são, enfim.
E aí, quando nesse texto ele coloca que a renúncia é por meio desse assumir a identidade, né? Parece que fica mais fácil enquanto jiva, né? É Sim. menos esforço. A renúncia, Betânia, que você se refere agora, é a renúncia do Karma Yoga, né? Porque o Karma Yoga é aquele que começa a praticar a compreensão, né, de que eu não tenho controle sobre os resultados, mas que eu devo aceitar tudo com gratidão, como se fosse praçada. Então, é uma forma de aceitação. Você aceitou porque você compreendeu o Ishvara e o seu relacionamento com o Ishvara, etc., suas leis, né? Então, é uma forma de desapegar a respeito desta fantasia ilusória de que as coisas devem ser como eu sou, como eu quero, né? Então, essa é um processo de desenvolvimento, né? De aceitação daquilo que eu não posso evitar, né? Que eu não posso mudar, né? Tá. Agora, este tipo de aceitação, ele requer manutenção constante. Constantemente, você precisa permanecer, né, lembrando os ensinamentos do Karma Yoga, de tal modo que você possa, né, lembrar que Ishvara, a totalidade de todos os fatores, é imprevisível e aquilo que ele me dá é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, é praçada e eu sou grato de qualquer maneira. Então, esse conhecimento deve permanecer lá constante, através de um determinado esforço de lembrança, né? Agora, o autoconhecimento, como nós dizemos, é aquele conhecimento que, uma vez obtido e internalizado e reivindicado, ele é presente e ele é sempre à disposição sem esforço, tá? Então, o que que ocorre? Você sabe que você é a consciência akarta, a bhokta, e você é totalmente não associado, totalmente livre, independentemente das experiências do Jiva Atma, né? Então, quando você sabe disso, isso é um conhecimento que gradualmente ele vai desenvolvendo raízes no corpo causal, aí se torna natural, firme, sempre presente e já não requer esforço de lembrança e aplicação, entendeu? No início, sim, um pouco de lembrança e aplicação para solidificar essa compreensão. Eu sou Satya, eu sou a Sangha, eu sou livre, independente do mundo, até que esse conhecimento seja muito firmemente né, estabelecido na mente subconsciente, e ele permanece como aquela compreensão de fundo, né? Que é a renúncia interior. A renúncia interior depende deste autoconhecimento bem estabelecido. Ok? Então, a nossa natureza, a Sangha não associada, né? Livre, independente, é que nos permite vivenciar, né? A renúncia que nunca foi renunciada, porque eu nunca estive apegado a nada, entendeu? Você só pode realmente renunciar a algo que você, em realidade, não precisa renunciar, porque, entendeu? Você nunca foi sangha, você nunca foi associado a nada, então você não precisa desassociar, você nunca foi apegado a nada, você não precisa desapegar, né? Então, a gente só pode realmente obter essa renúncia estranha, porque não é realmente uma renúncia, através dessa compreensão da minha natureza sangha, jamais associada ou apegada a coisa alguma, tá? Então, o autoconhecimento não é uma coisa que irá produzir algo, né? É simplesmente a compreensão cognitiva daquilo que eu sou, que é inteiro, cheio, completo e livre de associação, né? Então, o que que eu tenho que fazer para obter este autoconhecimento? Eu tenho que compreender através de um processo vedântico, né? O que que eu devo fazer para essa renúncia interna? Compreender que eu nunca fui apegado a nada, né? Então, somente essa compreensão resolve esse problema. Então, mais uma vez, o Swami apresenta a analogia da tela do cinema. O filme é projetado, a tela permanece livre,
né? A violência, o sangue, né? A água, né? O fogo não queima a tela, né? Do mesmo modo que nada impacta o espaço, né? Então, são analogias para, né, nos ajudar a compreender a nossa natureza, né? Que é não associada, livre e independente das sobreposições ou projeções produzidas por Maheshwara, né? Eu simplesmente devo reconhecer a minha natureza asanga svarupam, sabendo que eu acomodo tudo, mas eu permaneço livre de tudo. E essa compreensão da ausência de associação, de relação, é chamada sannyasa. Então, o que é o sannyasa? Sannyasa começa com uma renúncia, né? Renúncia a respeito das expectativas, dos resultados, isso e aquilo, e gradualmente que envolve a renúncia, né? O apego às coisas. Quanto mais a gente estiver apegado, né? A pessoas, coisas, eventos, circunstâncias, situações, né? Mais a gente experimentará uma mente perturbada, porque a gente se coloca numa posição de vulnerabilidade a respeito das coisas e pessoas ao nosso redor, né? Então, esta renúncia exterior, ela tem um propósito importante, é parte daquilo que eu frequentemente digo, a vida, né? Evitando excesso de associações e interações, né? com o campo, né? De modo que a gente possa desfrutar de uma mente mais pacificada, mais satívica, para fazer esse trabalho de voltar a mente para as escrituras, que nos permitirão compreender a nossa natureza não associada, a sanga, né? Esta compreensão da minha natureza sanga se chama sannyasa, sendo que esta renúncia real somente ocorre através da autoconhecimento, da sabedoria Aham Brahmasmi, de modo que a pessoa poderá livremente se mover no mundo, mas não se apegar ao mundo, né? Ela não é apegada às pessoas e às coisas do mundo. E o seu amor, ele brota deste não apego, né? Ele brota deste não apego e irá permear, né, a pessoa e irá impactar positivamente as outras pessoas também. Essa pessoa vive em todos os lugares, mas não se sente apegada, enraizada em lugar nenhum. Ela é livre, né? Esse é o benefício do autoconhecimento. Ele se refere à nossa natureza intrínseca, em satya, em consciência, mas ainda assim, o bônus é para o Jiva Atma, né? Que ele vai viver sem esse sentimento de apego, dependência, né? De escravidão, né? A renúncia interior deriva disso. E essa renúncia interior somente é possível através do Atmayana, sendo chamada de Vidvat Sannyasa. Por causa disso, esse capítulo é denominado Sannyasa Yoga, ou seja, o desapego interior através do Yana, do Atmayana. Neste versículo que vimos na última aula, Krishna falou sobre os estágios da sabedoria. Bom, a gente pode revisar isso um pouco, né? Como é que a gente chega a esta sabedoria? Foi a questão do verso 17, né? Quando a gente busca alguma coisa, em primeiro lugar, a gente tem que ter um interesse enorme naquela coisa. Você já buscou alguma coisa intensamente, sem ter muito interesse naquela coisa? Não, né? Eu não vou repetir, né, o exemplo do Arlindo, quando ele tinha 15, 16 anos, que se apaixonou pela Teresa, né? E aí desenvolveu um interesse, né? Um foco, né? Um desejo tão grande, né? Que a mente dele entrou em samadhi. Qual era o samadhi? O samadhi Teresa, só pensava em Teresa o tempo todo, né? Então, você, quando tem esse desejo por alguma coisa, um desejo ardente, né? Ele faz de você uma pessoa focada, né? Então, nós precisamos desenvolver este desejo por este autoconhecimento. Sem esse desejo forte, né? Você não consegue. Você não pode aproximar-se casualmente. Então, está dizendo aqui que o buscador de moksha, o buscador de Atmayana, que se aproxima através, simplesmente, curiosamente, né, casualmente,
é melhor do que nada. Isso servirá para que algumas sementes da autoinvestigação e do autoconhecimento sejam plantadas na mente do indivíduo. Mas essa pessoa, ela não tem realmente, né, as qualificações, né, necessárias para prosseguir nesse caminho de autoinvestigação e autodescoberta, né? Essa aproximação tem que ser fundada num desejo intenso, não de uma curiosidade casual. Não é fácil. A maioria das coisas, quanto mais valiosas elas são, mais esforço elas requerem, né? E eu tenho que estar muito desejoso para ultrapassar todos esses obstáculos, né? Essas dificuldades. Isso se torna quase como uma obsessão no início, né? Vocês me ouviram falar disso centenas de vezes. No início é uma ideia, uma noção, de uma fantasia, algo que me interessa, né? Sou curioso, quero saber mais, né? Aí vai se tornando um desejo entre tantos outros. Aí, quando você vê, esse desejo vai consumindo todos os outros desejos e você acaba nas mãos deste desejo, assim por dizer, porque é um desejo que consumiu todos os outros para permanecer o único desejo. Então, esse desejo, né, é aquilo que se tornou uma obsessão, né, porque ele consumiu a energia de todos os outros desejos e colocou o indivíduo naquela condição que é a quarta qualificação vedântica, mumukshatva, um intenso desejo pelo autoconhecimento, tal qual uma obsessão. Tá? De qualquer forma, eu tenho que atingir essa obsessão. Olha que legal as palavras do Swami. Né? Eu preciso alcançar esse anseio, esse desejo profundo, exatamente como o anseio pelo ar de alguém que está se afogando na água. Né? Vocês lembram daquela parábola, daquele discípulo, né? Que era um pouco arrogante, e que um belo dia o guru levou ele e os outros para o lago, para o rio. Aí ele pediu para 2 dos discípulos mais fortes pegarem esse discípulo que tinha desenvolvido uma certa arrogância e falou para eles, vai lá, segura ele e começa a afogá-lo, né? Aí, quando o discípulo, quase afogado, já roxo, né? Ele levantou, ele falou, agora solta ele. Ele soltou, ele estava indignado, né? Você é um assassino, isso e aquilo. Aí o guru falou, não, eu só queria te ensinar essa lição e eu tive que chegar a esse extremo, né? A sua arrogância é um impedimento aqui, porque você não quer realmente o autoconhecimento, né? Você quer simplesmente, né, como é que se diz, decorar o seu ego como um ego sábio espiritual, né? Por quê? Porque você está preocupado com a sua autoimagem, com o seu ego, né? O dia que você quiser o autoconhecimento, do mesmo modo que você queria o ar, quando você estava sendo afogado, aí você se tornará realmente um discípulo equipado, né? Um discípulo sério, um discípulo qualificado. Primeira coisa é desenvolver a humildade. Ok. Então, essa é a parte do treinamento vedântico, né? Que inicia, né? Com o Shravana Manana Nididhyasana, né? Eu tenho que praticar tudo isso e reverter ou transferir esse sentimento de identidade do corpo-mente para o meu Atma. Eu sou o Atma, eu sou o ser, eu sou a Sangha, eu sou livre, eu sou independente, eu sou a Karta, eu sou a Bhokta, né? Este corpo, esta mente são instrumentos incidentais, né? E eu sou livre. Eles morrerão, mas eu permaneço livre e independente, eternamente existente. Quando eu reivindico minha natureza, o que acontece? Bhagavan me criou, né, com o poder de Maya, através das vasanas que eu, né, forneci, né, ao sistema,
E agora ele diz, tudo bem, você usou bem, né, este nascimento, você usou esse instrumento de experiência para obter o autoconhecimento, mas agora o seu tempo venceu e eu vou tirar esse instrumento, esse corpo-mente de você, né? E aí o cara que obteve esse conhecimento, ele namastê, né, para Exuara, ele diz sim, ótimo, obrigado. Este corpo foi um instrumento incidental e agora eu sei, eu sou a consciência livre, independente desse instrumento e das experiências que eu obtive no mundo que me serviram para obter esse conhecimento Aham Brahmasmi, né? Então, isso ninguém pode tirar de você, aí é que diz, nem mesmo Ishwara pode dizer, não, que audácia, o que que você está dizendo, Yanni? Né? Não, ele não pode, né? Porque o autoconhecimento é aquilo que, uma vez obtido, não pode ser cancelado. Nem o Lorde Ishwara pode tirar. Então, esses estágios são muito simples. O primeiro estágio é entrar em contato com as escrituras e começar a desenvolver um certo interesse, e esse interesse se desenvolve para se tornar um valor. Você começa a valorizar esse conhecimento, começa a pensar, talvez este conhecimento, né, seja a única saída. Eu já provei, já experimentei tantos outros, né? Então, este talvez, né? Eu ouvi dizer que existe um ser, um eu superior, e este eu é livre, eu quero saber mais sobre este eu, né? Então, o segundo estágio é dizer assim, agora eu fiquei sabendo que este ser, eu sou este ser superior, né? Antes eu ouvia falar sobre este ser, agora eu sou este ser. No terceiro estágio, eu tenho que praticar até que eu esteja verdadeiramente convencido, né, que eu sou este ser, né? Reivindicar, eu sou esse ser até que eu esteja devidamente convencido. E o último estágio é que esta reivindicação se torne espontânea para mim, porque no início, essa ignorância ainda, os resquícios dessa ignorância sem início, cósmica, etc., elas irão desafiar esta reivindicação final, eu sou o Atma, eu sou Brahman, eu sou livre e independente, eu sou a Sangha, eu sou a Karta, eu sou a Bhokta, né? O último estágio é o Nididhyasana, até que esse conhecimento se torne espontâneo e livre de esforço, livre de prática, né? Assim, as minhas transações, elas permanecem como antes e eu não me esqueço desta minha natureza, porque ela se tornou natural para o Yanni, tá? Ela não é mais sujeita aos esquecimentos, né? Eu já não me confundo, através da interação com o mundo, exercendo os papéis, esse conhecimento, eu sou a Sangha, eu sou a Karta, eu sou livre, eu sou o meu eu superior, ele permanece ali subconscientemente, entendeu? Como uma imunização, né, que permeia todo o complexo corpo-mente, neutralizando as reações ignorantes a respeito das dificuldades que ocorrem no mundo, né, nas nossas interações com o mundo, né? Ok. Conhecimento bem estabelecido, né? Eu sei que esses papéis eles são inevitáveis, porque eu sou um grihasta, mas, na verdade, eu sei que eu não sou nem um ser humano, etc., etc., né? Então, tem essa passagem que diz, essa compreensão, ela se torna espontânea. Qual é a indicação de que esse conhecimento se tornou espontâneo? É quando este conhecimento é acessível para mim durante os momentos difíceis, sem que eu tenha que correr para os livros, para os áudios, para os vídeos, entendeu? Ele está vivo no meu intelecto, como eu costumo dizer, né? Qualquer conhecimento se torna espontâneo quando ele é sempre disponível para eu, não somente durante a aula, mas quando? Em momentos de crise, naturalmente, né?
Senão, qual seria a utilidade, né? A utilidade, vamos lá para o satsanga vedântico, que ali a gente se sente livre. Aí a pessoa se torna, né, dependente deste satsanga, desta sanga, né, para ter uma experiência relativa, momentânea, de moksha, né, de libertação, né? Não, a utilidade não é essa. A utilidade é que o indivíduo ele seja livremente, né, espontaneamente livre desta identificação equivocada com o corpo-mente. Um conhecimento que está muito bem registrado nos livros e cassetes. Tem uma passagem aqui de um outro texto vedântico que ele não diz, está tudo em sânscrito, eu não sei. É um conhecimento que está muito bem registrado nas escrituras, nos livros, né? E para o dinheiro que está em suas mãos, né? Quando eu realmente preciso. Então, faz uma analogia. É até interessante, nos dias de hoje a gente sabe que dinheiro no banco é uma coisa um pouco, né, insegura, porque legalmente o dinheiro não é mais nosso, o dinheiro pertence ao banco, né? Então, é como um dinheiro que é sempre disponível para você, como nos velhos tempos, tá? Então, você tem acessibilidade a esse dinheiro sem esforço a qualquer momento. Essa disponibilidade constante, né, é a situação do Jnani, quando este conhecimento é muito bem estabelecido, né? É o conhecimento sempre bom, sempre disponível, principalmente para os momentos mais difíceis da vida. Este é o benefício, né? Eu sou Jiva Mukta, eu sou liberado enquanto encarnado. Após a morte, eu recebo um status de Videha Mukta, que significa que eu sou livre do ciclo de renascimento. Nós vimos tudo isso na última aula, agora nós entramos no verso 18. Os sábios, as pessoas sábias, veem o Brahman, esse Brahman, em um Brahmani, que tem conhecimento e humildade. Mas vê também esse mesmo Brahman em um elefante, em um cachorro e até mesmo em um comedor de cachorro, que é o Pariya, né? É interessante porque eu conheço esse verso, né, já, né, quase, não sei, 8 anos desde que eu entrei em contato com Vedanta. 8? Alguma coisa assim, 8, 9 anos. E eu nunca tinha compreendido bem esse verso, porque ele fala sobre as pessoas, né? Tudo é este Brahman, e este Brahman você encontra num Brahmani, que é um Jnani, fundamentalmente, que tem esse conhecimento, e que o conhecimento ele se traduz como, ele se expressa como humildade, né? O Jnani, ele é naturalmente uma pessoa humilde, né? Por quê? Porque o ego foi neutralizado. Então, ele não se sente o cara, né? Não se sente a cara. Não tem esse problema de vaidade, né? Então, o Brahman vê o mesmo, né? É aquilo, a pessoa sabe ver o Brahman em tudo e em todos, até mesmo num elefante, num cão e em um comedor de cão, né? Então, aqui o Swami vai dar uma passada rápida e eu vou passar mais por cima disso ainda, porque eu não quero criar controvérsia aqui com aqueles de nós que somos amantes dos cães, dos cachorros, né? O benefício do autoconhecimento produz uma transformação efetiva, não temporária. Os nossos problemas não são por causa do mundo, mas nosso problema é causado pela identificação com o corpo-mente. Enquanto que o Jnani, ele vive identificado com Satchitananda e por isso ele é alegre e feliz. Através da sua natureza não dual, una, o Jnani canta. Tem essa passagem que nós vimos no verso anterior, eu penso, ou numa dessas cotações, né, apresentadas pelo Swami. Para aquele que percebe Brahman em todos os diferentes aspectos do mundo,
este sábio torna-se um jardim celestial. Todos os objetos são árvores, são kalpavrikshas, árvores que rendem desejos. Cada fluxo de água é o sagrado Ganges. Todas as suas ações são virtudes e auspiciosidades. Tanto os elevados como os tolos falam palavras sábias. Toda a terra, cada pensamento, a consciência dele revelam somente Brahman. Então, o conceito de que o Yanni, né, apresentado de um modo um pouco folclórico, né, diz que o mundo do Yanni se torna um jardim celestial, ok? A gente não precisa entrar nessas analogias, né? Porque o mundo, que é uma fábrica de desejos, né, não afeta este Yanni, né, este que compreendeu a Aham Brahmasmi. Para o Yanni, o mundo inteiro é um terreno no qual ele pode confortavelmente relaxar. Então, o sentido, a expressão jardim celestial é um local no qual as pessoas relaxam e vivem, experimentam uma pacificação profunda, né? Daí essa analogia. Todas as árvores são como vaca sagrada que satisfaz os desejos. Eu não vou entrar nesses simbolismos, porque, primeiro, eu não os conheço bem, eu os conheço muito superficialmente, e eles não são relevantes para nós, porque eu não acredito que nenhum de nós tenha o interesse de mergulhar profundamente no simbolismo da cultura védica, né? E para aqueles que quiserem mergulhar nisso, vocês podem mergulhar através da pesquisa de vocês, sem a minha ajuda. Então, para esses yanis, todos os lugares são como Varanasi, né? Um local sagrado. Todos os rios são como o Ganga, né? Significa dizer que para o Yanni, o mundo permanece o mesmo, as pessoas permanecem as mesmas, mas os Yanis desfrutam deste conforto, né? Desta mente não problemática que vê o mundo como algo, né? que não os afeta, porque eles sabem que são livres e independentes e não associados realmente ao mundo, não dependentes do mundo. Tudo depende da perspectiva, o mundo no qual nós vemos o mundo, né? Portanto, o Vedanta não irá transformar o mundo, o Vedanta irá transformar a minha personalidade e eu vou desenvolver uma perspectiva, uma visão do mundo diferente, né? Então, existe o conceito de que o mundo nada mais é do que uma projeção da mente, né? Uma pessoa negativa vê o mundo de modo negativo, uma pessoa positiva vê o mundo de modo positivo. Um outro conceito é que o mundo é um reflexo, né, daquilo que nós somos, né? Então, tudo depende da nossa personalidade, da nossa psicologia, né? Existem duas ordens de realidade, como nós bem sabemos. Uma é o Vyavaharika Satya, que é esta projeção dos elementos, né, constituídos por uma infinidade de Namarupas, né, os quais nós atribuímos valores relativos, valores utilitários, né, e a gente fica preso querendo, né, obter e evitar esses Namarupas, né, esses objetos, né? Então, o mundo, né, é uma projeção ou ele é um reflexo das nossas mentes, né? Esta realidade vyavahárika, ela existe, ela é objetiva, mas o Jiva-Atma, ele projeta uma outra realidade que é o Pratibhasika, né? O Pratibhasika é o modo qual eu vejo este mundo, né? A nossa visão, a nossa interpretação, a nossa projeção, né? Como nós sabemos, o mesmo objeto de desejo para um pode ser um objeto de temor para outro. Esta é a realidade individual, é o Pratibhasika que pertence a cada um de nós, né? Então, nós precisamos compreender que existem essas duas ordens de realidade, né? E nós precisamos de, dentro do possível, adequar a nossa perspectiva Pratibhasika aos fatos reais do Vyavahárika, né? Para a gente não distorcer muito, né,
o Pratibhastika do Vyavaharika, né? Não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. Vocês entenderam? Então, tem pessoas que são vaidosas, elas se identificam com o corpo, com o vestimento, as modas, né? Então, elas vão ver o mundo do ponto de vista da estética, né? Outras pessoas, elas são intelectuais, produzem, elas possuem uma personalidade intelectual e ela vai ver o mundo do ponto de vista intelectual e assim por diante, né? Mas é mais ou menos isso. É por isso que o nosso grande Ramana Maharshi disse brilhantemente no Satchidarshanam, a visão da verdade. O mundo nada mais é do que a aparência de objetos percebidos pelos 5 órgãos dos sentidos. Visto que apenas a mente percebe o mundo nada mais é do que a mente. Portanto, a mente é a chave, né? A chave em 2 sentidos, né? A chave no sentido de é um instrumento que você percebe o mundo e você precisa perceber o mundo de forma mais fiel possível aos fatos do mundo, aquilo que o mundo realmente nos proporciona, né? Sem viajar, sem projetar nem negativamente, nem positivamente, né? Aquilo que é o mundo, né? Então, a minha visão do mundo é o tanto quanto mais fiel àquilo que o mundo se apresenta, né? Possivelmente, né? Aí o Swami diz que se eu for uma pessoa obcecada com a aparência física, então eu vou projetar que o Deus é a beleza física desse universo, é a Sundaraha, né? Sundaraha, Sundari, né? Que é o nome da esposa do James Watt, significa a beleza, né? Porque estou orientado para o corpo. Então, eu projeto um Deus que seja beleza estética, beleza, né? O Senhor se tornará o símbolo, etc. Dependendo do olhar, da visão, da mente de cada um de nós, a gente projetará também um tipo de divindade. São os deuses com os atributos dos gunas. Portanto, Krishna diz que o Yani vê a si mesmo como o Atma e olha para todos os Namarupas como o Atma, né? No verso 22, né? Ele diz, assim como abre mão de roupas velhas, o Yani, ele abre mão do corpo-mente, sabendo que se trata de um instrumento temporário. Por quê? Porque o Yani olha para si como Atma e olha para o mundo como Atma. Ele olha para os outros como Atma. Então, ele tem uma visão equânime do mundo porque ele vê o Atma como substrato de tudo que existe no mundo, né? Portanto, a visão do Yani é que todos são o Atma, todos são a consciência, a existência, todos são Chaitanya, que é a consciência, independentemente dos Namarupas. Esses Namarupas são incidentais e o Atma é absolutamente a única realidade. Portanto, o benefício do autoconhecimento, Krishna nos diz, é esta visão equânime, Samadarshanam, né? Sarvatra Samadarshanam. É um olho da sabedoria que nos permite ver o substrato, né? O substrato não dual, o substrato único, por trás de todos os namarupas, né? É o olho da sabedoria, né? Aqui colocado como o olho divino. Ele vê a consciência em tudo, em todas as partes. Ele vê Brahman em tudo, em todas as partes. E esse olhar é um olhar da compreensão. As diferenças são vistas como diferenças superficiais, do mesmo modo que quando nós olhamos numa loja de... Eu sei que vocês não têm mais interesse em comprar
ornamentos de ouro, mas no passado, digamos assim, né, a gente vai numa joalheria, a gente vê as variedades, formatos, né, ornamentos de ouro, né? Aí a gente olha assim, mas, meu amor, você vai querer gastar dinheiro com essa bobagem, né? Esses ornamentos, essas formas, é tudo superficial, né? Se você realmente quer me dar um presente, compra uma moedinha de ouro e eu vou guardar para os dias futuros, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Porque os formatos são superficiais e servem para uma decoração que eu não estou mais interessada. Assim, as diferenças superficiais, elas se tornam menos e menos pronunciadas e a natureza, samatvam, a equanimidade, se tornará sempre mais viva na visão do Jnana. A mudança de perspectiva é como uma nota, o Swami fala desta analogia, é uma nota de um instrumento musical. Não, aqui ele fala de uma outra analogia. Mudança de perspectiva é como uma nota de R$ 100 nas mãos de um filho. Para o filho, é somente papel, ele só vê a natureza substancial de uma nota de R$ 100, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai rabiscar, ele vai picotar, né? Da mesma forma, o Jnani, ele vê a substância, né? A igualdade, a real essência, a substância de todos os Namarupas como o Brahman, né? Que isso neutraliza a visão pluralística, né? Embora a pluralidade permaneça, mas a visão vedântica, né, do Jnani permite a ele identificar o substrato, que é a única realidade por trás de todos os Namarupas, né? É uma visão equânime, a visão daquilo que é não diferencial, que não é diferente, né? Este samadashana se torna espontânea, gradualmente mais e mais espontânea. Portanto, Krishna diz, os sábios veem o mesmo. E aqui, Panditaha significa Yanis, Atma Yanis, né? Os conhecedores do Atma. Embora em inglês, em outras palavras, Pandit significa estudioso dentro de qualquer campo, inclusive no campo das escrituras. Pandit é um acadêmico, estudioso. Mas aqui ele apresenta esse conceito do Panditaha, né? O Atma Pandita, né? É aquele que tem não qualquer conhecimento, mas o autoconhecimento. Ok, vamos parar por aqui hoje, agora. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível
sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa, recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.